Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma noite de vitória, mais uma oportunidade que o nosso Deus nos concede de nós aqui estarmos. Nós podemos reconhecer de todo o nosso coração que estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor nosso Deus. Já tivemos um momento de oração, já tivemos um momento de louvor e agora nós vamos para a palavra de Deus. Esta é a proposta do nosso trabalho, louvor e palavra. Que Deus abençoe ricamente toda a igreja local, Deus abençoe ricamente a nossa diretoria, o nosso ministério, os obreiros, enfim, todos os crentes e todos aqueles que são nossos irmãos, amigos, familiares, que estão em outros locais também, participando conosco aqui ao vivo e posteriormente também. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos trazer aqui uma exposição da palavra de Deus. Procuramos fazer com carinho, com dedicação. Procuramos fazer com bastante respeito, com meditação. E eu quero te incentivar a ter um momento de culto, de concentração, para que entenda o princípio, o meio e o fim, a conclusão da meditação que nós faremos essa noite dentro da palavra de Deus. Nós vamos começar nossa leitura oficial. Nossa primeira leitura será no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Então, a palavra de Deus diz assim, numa das nossas versões da Bíblia. Daniel, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Dario achou que era necessário dividir o reino em 120 províncias, cada uma sob um governador. Estes governadores eram responsáveis perante 3 presidentes. Daniel era um deles, de forma que o rei podia administrar a nação com mais eficiência. Daniel deu provas de ser mais competente do que os outros presidentes e governadores, pois tinha grandes capacidades. O monarca começou assim a fazer planos para lhe alargar a área de ação, pondo-o como seu colaborador na administração de todo o império. Isso fez com que os outros presidentes e governadores ficassem muito despeitados e começassem à procura da mais pequena falta na forma como Daniel conduzia os negócios do reino, a fim de apresentarem logo queixa ao rei contra ele. Mas o certo é que não conseguiam encontrar nele motivo nenhum para ser criticado. Daniel era uma pessoa fiel, honesta e não cometia erros. Por isso, concluíram assim: a nossa única hipótese está na sua própria religião. Senhor Deus, rogamos a tua graça e a tua misericórdia, abre a porta da palavra e fala aos nossos corações nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, a história bem conhecida aqui de Daniel, prestes a ser lançado na cova dos leões. O rei quis colocar o seu reinado em ordem, quis administrar com mais eficiência, conforme diz aqui nesta tradução. E o Daniel começou a se destacar, porque ajudou o rei a colocar o reino com mais eficiência, a colocar as coisas em ordem. Nesta época já havia se passado o império da Babilônia e agora estava sob o reino persa. Daniel
já tinha aproximadamente 80 anos de idade, próximo a 80 anos. E ele ajudou a colocar a casa em ordem. E nós acabamos de ler aqui, os irmãos já sabem, já conhecem, que as pessoas que estavam ao seu redor ficaram enciumadas, umas certamente porque ele se destacava, e outras não gostaram porque sempre que uma pessoa usufrui das caixas pretas, sempre que uma pessoa usufrui da desordem, sempre que uma pessoa usufrui do desgoverno, ela não fica satisfeito com a ordem, com a transparência. Então, quem usufrui da bagunça não tem interesse em ordem, nas coisas certas. E eles já se levantaram logo, né? Ia aparecer com transparência, se houvesse ali roubo, se houvesse ali corrupção, se houvesse ali caixa 2, seja lá o que for, aqueles homens, aquilo apareceria. Então, eles não ficaram contentes com a ordem que Daniel estava conseguindo colocar no reinado. Então, eles procuraram alguma coisa onde poder acusar Daniel. E o versículo 6, o capítulo 6, o versículo 6 de Daniel, mostra a ação que eles tiveram. E diz: decidiram então ir falar ao rei nestes termos. Rei Dario, vive para sempre. Nós, presidentes, governadores, conselheiros e deputados, concordamos unanimemente que devíamos pedir-te para fazeres uma lei irrevogável sob circunstância nenhuma, pela qual, nos próximos 30 dias, alguém que pedir um favor a um Deus ou a um homem, que não seja a ti, ó majestade, deverá ser lançado na cova dos leões. História que a gente já sabe, né? Eles foram até o rei, mexeram com o ego do rei, com a vaidade do rei, e o rei assinou imprudentemente aquele decreto onde não se poderia fazer pedidos a nenhum Deus ou nenhuma pessoa. Tudo haveria de ser realizado na pessoa do rei durante um período de 30 dias. E o Daniel era um homem de oração. Diz a palavra de Deus que o Daniel se habituava a orar 3 vezes ao dia. E ele orava com a janela aberta, voltada para Jerusalém, né? Então ele fazia. E quando ele soube que essa escritura estava assinada, Daniel mostrou a sua dependência de Deus. Mostrou que para ele o importante era depender de Deus. Então Daniel capítulo 6 e versículo 10 está dizendo assim: Daniel tomou conhecimento disso tudo, foi para casa, ajoelhou-se para orar, como sempre fazia no seu quarto, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Daniel costumava orar 3 vezes ao dia e dava graças ao seu Deus. Então, assim que Daniel soube que qualquer pessoa que clamasse a um Deus, que clamasse a outra pessoa, que dirigisse uma prece a outra pessoa, que não ao rei Dario, seria lançado na cova dos leões. E ele tomou conhecimento, ele foi fazer o quê? Ele foi falar com o Deus. Ele foi falar com quem tem autoridade. Ele foi falar com quem tem poder. Ele foi falar com quem resolve, com o Senhor. Então ele mostrou o quanto ele dependia de Deus. Quanto ele dependia de Deus. E nesse momento, nós estávamos sob o reinado, nessa época, persa. Provavelmente, o Dario aqui era o ser humano mais poderoso, o rei do império mundial
persa. Seria o homem com mais poder sobre a face da terra nesses dias de Daniel. Quando o rei ouviu, quando o rei percebeu o que tinha feito, este homem, que provavelmente era o mais poderoso nesse momento, ele quis ajudar o Daniel. Então, no Daniel capítulo 6 e versículo 14, ao ouvir isto, o rei ficou deveras aborrecido por ter sido levado a assinar tal lei, e decidiu para consigo fazer tudo para salvar Daniel. Passou o resto do dia a pensar como haveria de livrá-lo. Então vejam bem, Daniel foi falar com Deus. Depois que o rei assinou esta escritura, depois que o rei assinou esta lei, nem ele mesmo pôde mudar a situação, pôde resolver o problema, pôde ter ali alguma mudança. Com todo o poder que ele tinha, ele não pôde fazer. Então, Daniel estava certo de confiar em Deus. Agora, o que eu gostaria de destacar nessa meditação é que, embora Daniel confiava inteiramente em Deus, isso não o levava a ser uma pessoa que não confiava também nas pessoas e que não respeitava também as pessoas. Então Daniel confiava em Deus, mas ele tinha um profundo respeito para com o próximo também, e para com as autoridades também. Em Daniel, no capítulo 6, no versículo 16, quando o rei soube que não conseguiria livrar Daniel de ser lançado na cova dos leões, ele falou com Daniel assim, mas o rei ainda lhe disse, Daniel 6:16, mas o rei ainda lhe disse, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente adoras, e aí o rei Dario fala, ele te livrará. Deus te livrará dos leões, te livrará na cova dos leões. Então vejam bem, que o rei sentia simpatia, que o rei sentia desejo de livrar a Daniel, e não conseguindo, falou, olha, Deus vai dar a sua vitória para você. No versículo 18, capítulo 6 e versículo 18, diz assim, o rei voltou ao seu palácio, e passou a noite em jejum. Então, vejam bem, Daniel confiava em Deus. Quando soube que a escritura estava assinada, foi falar com Deus. Ele não foi lá fazer uma petição somente para o rei. Ele foi falar com Deus, mas nem por isto o rei se sentiu desrespeitado. O rei falou assim, ó, Deus vai te livrar. Tentou livrá-lo durante todo aquele dia. Quando ele não conseguiu, Daniel foi lançado na cova dos leões. Vendo aqui que o rei jejuou a noite inteira por ele. Continua, e não quis nenhum dos divertimentos habituais, e não conseguiu dormir a noite inteira. Então não teve festa, não teve sono, não teve alimentos, não teve nada. Por quê? Porque o próprio rei estava trabalhando em prol do Daniel, que era um homem que havia conquistado o coração do rei. Tanto é que ele pensava de colocá-lo como seu primeiro-ministro, estava colocando ele, se destacando entre os 120 e os 3. E também o próprio Daniel, lá na frente, quando
acontece todo o milagre, o rei vai lá, abre e vê que o Senhor enviou o seu anjo. O Daniel, ele dá um testemunho de si mesmo diante dos homens e diante de Deus. No capítulo 6, no versículo 21, o Daniel diz assim, com toda autoridade e ousadia. Daniel 6 e 21. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. E esses não puderam tocar-me, porque eu estou inocente perante Deus e nunca cometi delito algum contra ti, ó Rei. Aleluia, glória a Deus. Está vendo? Uma pessoa que confiava em Deus e pela sua confiança em Deus, era correto diante de Deus e era correto também diante dos homens, diante das autoridades. Ficaram lá 120 fiscais lá, procurando alguma falha em Daniel. Não acharam. Então era um homem respeitador, um homem crente, um homem de revelação, um homem de experiência com Deus, mas era um homem humilde, um homem temente a Deus, um servo de Deus. Então, nós estamos vendo aqui em Daniel, o quê? O equilíbrio de Daniel. Daniel dependia totalmente de Deus. Isso é um fato, está aqui. Mas ele sabia se relacionar com as pessoas, com as situações e com as coisas. Daniel sabia se relacionar. Lá no capítulo 1, ele quis comer só legumes, soube se relacionar lá com a autoridade. No capítulo 2, os sábios iam ser mortos, porque o rei queria que mostrasse o sonho e a revelação. E o Daniel, a Bíblia fala que ele com prudência soube conversar, e Deus revelou para ele, mas em nenhum momento ele perdeu. Ele estava ali com 80 anos, vinha rei e voltava rei, e o Daniel sempre sendo bem sucedido. Então era um homem que tinha equilíbrio, e eu repito, sabia se relacionar com Deus, sabia se relacionar com as pessoas, com as coisas e com as situações. Então, se ele tinha a situação de equilíbrio, nós podemos ter também uma situação de desequilíbrio. Qual é a situação de desequilíbrio que nós podemos ter? Se nós nos voltarmos inteiramente para Deus, ou se nós não confiarmos em Deus, se nós não soubermos equilibrar. Por exemplo, se nós dissermos, olha, o meu negócio é com Deus e não com o homem. Ó, Deus me usa, eu não preciso de ninguém, eu sou abençoado. Meu negócio é com Deus. E não respeito o próximo, a família, o companheiro, o irmão, a autoridade. Isso é um desequilíbrio. Por outro lado, às vezes nós podemos nos apegar no dinheiro, nós podemos nos apegar nós podemos nos apegar no conhecimento, nos apegar em alguma outra força, e aí nós nos tornamos incrédulos. Nós confiamos mais no homem, confiamos mais em nós e não confiamos em Deus. Então é um desequilíbrio que pode haver. Olha, pensemos bem. Quando nós desequilibramos para dizer, o meu negócio é com Deus, é só Deus. E aí nós poderíamos dizer, olha, quem tem Jesus tem tudo. Poderíamos dizer, eu e Deus somos maioria. Poderíamos citar 1 Pedro 5:7, erroneamente, e dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu lanço sobre Deus a minha ansiedade e acabou. Então nós poderíamos ter um momento de equilíbrio, de falar assim, não, eu estando bem com Deus, está tudo bem.
Mas será que é isso que a Bíblia ensina, que a palavra de Deus ensina? Então nós perguntamos assim, então, tá bom. Estando bem com Deus, tá bom, é isso, não é? Então tá bom, aí na hora de fazer um casamento, quem vai fazer o casamento? Na hora de uma consagração, quem fará a consagração? Na hora de um batismo, estamos aqui ao lado do nosso tanque batismal, quem vai fazer o batismo? Na hora do velório, quem fará um velório? Na hora que precisa ungir o enfermo, conforme a Bíblia fala, está alguém enfermo, chame o presbítero para que ele vá ungir. Na hora de uma unção, na hora de um roubo, na hora de um assalto, nós não vamos invocar a polícia? As autoridades? Na hora de uma doença, não vamos na farmácia, não tem um enfermeiro, não tem um médico? Na hora que precisa de um asfalto, tapar um buraco, não tem a prefeitura, não tem as autoridades? Então quer dizer, é uma atitude, né, desequilibrada, nós pensarmos que não precisamos nos relacionar bem. Olha, se eu estiver bem com Deus, eu não preciso me preocupar com nada, não preciso me preocupar com ninguém. Daniel não agiu assim. E o que a palavra de Deus ensina para nós nesse ponto? 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 12, a palavra de Deus diz assim: alguns andam dizendo, eu sou adepto de Paulo, e os outros por seu lado afirmam ser seguidores de Apolo, e outros ainda de Pedro, e outra parte também diz serem só eles os verdadeiros seguidores de Cristo. Se você pegar um comentário bíblico em 1 Coríntios capítulo 1, você vai ver que tem lá 4 grupos: Paulo, Pedro, Apolo e Cristo. E os comentaristas dizem que o pior grupo que tinha ali é aquele grupo que falava, eu sou de Cristo, que para ele não tinha autoridade, não tinha pastor, não tinha governo. Era o pior grupo, o mais insubordinado, o mais irreverente. Então, nessa tradução, diz assim, e outra parte também diz serem só eles os verdadeiros seguidores de Cristo. Não era de Paulo, não era de Pedro, não era de Apolo, eram os seguidores de Cristo. Também, João capítulo 13, versículo 20, Evangelho, o Senhor Jesus está falando assim, em verdade vos digo, que aquele que eu enviar, melhor, vou ler de novo, em verdade vos digo que, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, se o nosso Senhor Jesus Cristo te chama, e te envia, quem te recebe, está recebendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quem recebe ao Senhor Jesus Cristo está recebendo o Pai, aquele enviado. Então, a palavra de Deus mostra a honra e o respeito para com as representações que devem existir. E Daniel entendia muito bem isso daí. Tanto que o rei fez de tudo para ajudar um homem que confiava em Deus. O Daniel. E também, Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então está aí, né, mostrando o desequilíbrio. Uma pessoa que pensa assim, meu negócio é com Deus e não olha para mais nada, para ninguém. E o outro lado do desequilíbrio é quando nós não confiamos em Deus. Nós confiamos em coisas.
Aí a gente confia na multidão. Eu tenho uma multidão do meu lado. Olha, o povo está do meu lado. Ou eu tenho uma equipe maravilhosa. A gente dá conta. Ou então, eu tenho aquele sentimento, não, eu me garanto. Pode deixar que eu me garanto. Ou então a gente pensa, não, tem um especialista de médico, em direito, tem um especialista naquele assunto, ele vai resolver. Ou nós podemos pensar que temos um plano, uma estratégia. Ou então nós podemos pensar assim, se eu estiver bem com o rei, tá bom. Mas não tem mais rei. Não tem rei, mas tem presidente, tem prefeito, tem patrão, tem professor. Tem autoridade. Posso pensar, se eu estiver bem, para mim, já está tudo certo. Então, e a gente deixa de depender de Deus, deixa de confiar em Deus, deixa de consultar o Senhor. É um desequilíbrio. Dentro desse ponto, em Lucas 6:26, o que a palavra de Deus fala para nós? Ai de vós, quando todos vos louvarem. Lucas capítulo 6, versículo 26. Então tem um apoio de um monte de gente. E Jesus fala, ai de vós, quando todos vos louvarem. Salmo 20, versículo 7, diz assim, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. E a palavra de Deus mostra que isso não é o correto. Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. E Romanos também mostra de pessoas, capítulo 1, versículo 21 e 22, Romanos também mostra o quê? Pois ainda que tendo conhecido a Deus, não o adoraram como Deus, e nem sequer lhe agradeceram todos os seus cuidados diários. Antes começaram a formar ideias absurdas. O resultado foi que as mentes insensatas se tornaram obscuras. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então está aí. Tendo conhecido a Deus, não adoraram como Deus, não o agradeceram como Deus, então desprezaram o Senhor. Então é o desequilíbrio. Ou a gente pensa que está com Deus e despreza tudo mais de uma forma desequilibrada, ou então se apega a outras coisas e deixa de considerar Deus. Então a palavra de Deus mostra o quanto que Daniel foi sábio e quanto Daniel foi abençoado. E nisso, vendo essa parte do equilíbrio e dos desequilíbrios, nós podemos, já indo para a conclusão, pensar assim, que o homem de Deus, a pessoa de Deus, ela não pode depender de boas notícias, de afagos, de elogios, de apoio, de compreensão. Se estamos em desespero, nós não podemos sentir dependência de nada ou de ninguém, a não ser do Senhor. Às vezes nós procuramos um refrigério, nós procuramos uma boa notícia, nós procuramos que alguém nos dê uma palavra, nós procuramos que alguém nos entenda, nós precisamos que venha alguma coisa em nossas mãos, algum apoio, alguma compreensão, algum dinheiro, conhecimento. Então nós nos tornamos dependentes disso daí, de algum. Então, quando nós estamos nesse desespero, quando nós estamos nessa situação, a gente parece que nós precisamos disso. Então, sim, nós precisamos de conforto, nós precisamos de consolo, nós precisamos de coisas para renovar as nossas forças, o nosso coração, mas nós precisamos de ter a convicção, como Daniel teve quando ele foi falar com Deus, que este refrigério que vem, que esta resposta que vem,
ela não pode vir de ninguém mais, ela não pode vir de nada mais além do que do Senhor nosso Deus. Eu preciso vigiar o meu coração, eu preciso tomar conta do meu coração, para que eu não lance sobre outra fonte, sobre outra causa, a esperança do meu coração. O apóstolo Paulo estava na sua 4ª viagem missionária, em Atos 27, e eles estavam numa tempestade que já durava 14 dias, e eles estavam já desesperados da vida, não tinham mais esperança, já tinham jogado todas as cargas, a bagagem do navio no mar. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: mas agora coragem, o navio afundar-se-á, mas nenhum de nós perderá a vida, porque a noite passada um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, surgiu perante mim e disse: não receis, Paulo, porque serás julgado diante de César. E mais ainda, Deus na sua bondade concedeu o teu pedido e salvará a vida de todos os que contigo viajam. Então o apóstolo Paulo estava no meio de uma tempestade, já havia 14 dias que eles não comiam, já haviam desesperado da vida, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a palavra diz aqui, que ele pediu a Deus a vida dos companheiros, pediu a vida daquelas pessoas, e apareceu uma palavra de Deus para ele. O anjo do Senhor, está dizendo aqui, ele servia, apareceu e disse que todos eles se salvariam. Então, de onde veio a resposta do apóstolo Paulo? Aonde estava a resposta dele naquele momento de tempestade? Estava no Senhor. No Senhor. Então é isso. A nossa esperança, a nossa confiança, não é se aquela pessoa vai mudar o pensamento, se aquele determinado assunto virá para mim favorável, se eu vou receber aquele bem material ou não. Isso daí deve ser uma consequência de uma ação divina. Esta é a nossa vitória. Às vezes nós não estamos nem vendo, mas nós estamos dizendo: Senhor, eu creio no Senhor. Jesus diz em João capítulo 20, versículo 29, disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Então, os homens de Deus da Bíblia, as pessoas de Deus da Bíblia e do pós-Bíblia, a história da igreja, que venceram, foram pessoas que andaram por fé e não por vista, que mesmo sem verem, confiaram no Senhor. E aqui a palavra está dizendo, Jesus diz: bem-aventurado os que não viram e creram. Creram em Deus, lançaram a sua confiança no Senhor. E ainda, Isaías, capítulo 50, versículo 10, a parte B, diz assim: aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Aleluia, glória a Jesus. Confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Então a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. Está dizendo aqui, olha, não tem luz nenhuma, mas dependa do seu Deus. E aí, se uma pessoa é espiritual assim, é temente a Deus assim, ele vai respeitar a todos,
Ele vai respeitar até os inimigos. A Bíblia manda orar pelos inimigos. Aqueles que não nos saúdam, saúdem os que vos saúdam, diz a palavra de Deus. Vai respeitar os irmãos, o próximo, a autoridade. Vai ser uma consequência de uma pessoa espiritual e temente a Deus. Ele confia no Senhor, por isso ele vai conquistando. Ele vai confiando em Deus. E aí Deus vai usando pessoas, como usou o rei para Daniel, ou vai agindo diretamente às vezes. Mas o importante é nós sabermos que nós confiamos em Deus, só nele, e nem por isso nós desrespeitamos o nosso próximo, nós pisamos em ninguém. Então eu encerro assim. Nós, confia no rei ou no Deus que constituiu o rei, ou a autoridade? Confia na sua equipe ou no Deus que te deu uma equipe? Confia na sua sabedoria ou no Deus que te dá sabedoria? Confia nos seus conselhos, ou no conselheiro dos povos, nos conselheiros das nações? Você confia no seu Deus que te deu os dons? Você confia na sua riqueza, ou no Deus que te enriqueceu? Você confia nas suas forças, ou no Deus que te fortalece? Você confia na multidão que confia em você, que te segue, ou confia no Deus que te entregou essa multidão? O que nós confiamos? O que nós dependemos? Como nós nos relacionamos com Deus, com as pessoas, com as coisas e com as situações? Então nós precisamos de ter esse equilíbrio, esta graça de Deus, como Daniel teve esta graça de Deus. E aí, qualquer boa notícia que nós tivermos, precisa vir de Deus. Qualquer boa coisa. A nossa vitória, ela nos vem quando ela vem de Deus. Essa é a vitória certa. E aí, o último versículo, Tiago. E eu já quero convidar o Ministério de Louvor para já vir se aproximando. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A vitória de Deus é melhor, confiar em Deus é melhor. Toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então o alto, o Pai das luzes, é a nossa vitória. Que Deus nos dê graça, que Deus nos conceda, com humildade, dependermos de Deus a cada dia, e sabermos usufruir e nos relacionar com todas as pessoas e coisas, situações que Ele coloca no nosso caminho, na nossa vida. Que Deus te ajude, me ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvamos a Deus. Que momento gostoso, né? Espero que aí onde você esteja, onde o senhor, onde a senhora esteja tão gostoso esse ambiente, tão doce, tão agradável, como está aqui na casa do Senhor. Nós estamos adorando a Deus. Glória a Jesus por isso. Então, nosso respeito, nosso carinho, nossa gratidão a todos aqueles que estão conosco de alguma forma. Quero louvar a Deus por esta equipe aqui tão maravilhosa, tão abençoada, esse ministério de louvor, que está cuidando do celular, que está cuidando do som, dos instrumentos, enfim, muito abençoado. Queridos irmãos, eu quero lembrar a todos que dia de quarta-feira, o pastor Luiz Fernandes Bergamin, nosso pastor, nosso presidente, toda quarta-feira, ao meio-dia, na página do Conselho Nacional, procure lá Conselho Nacional, os irmãos verão ali um momento de oração e de palavra e de avisos que o nosso pastor nos dá. Então eu quero te incentivar a ir lá na página e ouvir o que o nosso presidente tem a dizer. Toda quarta-feira, ao meio-dia, em ponto, tá bom? Nós estamos aqui debaixo da ordem do nosso prefeito, do nosso município, até o dia 14. Então até domingo que vem, nós estamos debaixo da quarentena. E nós estaremos aqui, querendo Deus, quinta-feira que vem, 8 horas da noite, estaremos, querendo Deus, domingo que vem, 7:30 da noite, no nosso culto ao vivo aqui, com mais um momento de louvor e de palavra de Deus. E marca aí, irmãos, a nossa ceia do Senhor será no terceiro domingo, dia 21. Se tiver liberado um pequeno grupo, nós fazemos um pequeno grupo, senão nós teremos o rodízio. Então a ceia do Senhor aqui da sede, Brasil para Cristo, sede de Avaré, será dia 21, das 10 horas até o meio-dia. E nesse dia nós teremos a campanha do quilo e teremos também a oferta missionária. Então se prepare para isto, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Os aniversariantes, quem nós temos de aniversariante essa semana aqui, irmãos? A irmã Rosário, né? Esposa do presbítero Daniel, nosso pastor aqui da sede. E a Isabela. Ô Isabela, eita, que bênção, hein? Graças a Deus por isso. A Isabela Troia, filha da irmã Daniela, está fazendo aqui. Se tem algum irmão que não chegou ao nosso conhecimento, alguma irmã, sinta-se prestigiado voluntariamente, tá? Então sinta-se prestigiado, homenageado também, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então que Deus abençoe a sua companhia, esse momento que nós estivemos juntos aqui, em nome do Senhor. Nós vamos orar agora e agradecer a Deus. Eu só reforço, quinta-feira que vem, 8 horas da noite, meia da noite, com mais um momento na presença do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para a irmã Daniela fazer esta oração, tá bom? Nos apresentando os aniversariantes, apresentando a filha, a irmã Rosária e os demais irmãos que estão enfermos, necessitados, em nome do Senhor. Eu quero aproveitar para citar a irmã Daniela. Pediu oração por uma criança com problema de saúde sério. Eu orei, viu, irmã Elisângela? Estou orando e nós vamos interceder agora por essa criança em nome do Senhor. E também a irmã Alice, também a sogra do irmão Célio Moura, também que está com algum problema de saúde, nós estamos orando por ela também, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E a irmã Maria Luísa também pediu as nossas orações. Ora nesse daqui, que é aqui que está saindo o som lá. Sozinho. Não tá saindo. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar então. Senhor meu Deus e eterno Criador dos céus e da terra, te louvamos, Jesus, por essa noite de culto que o Senhor nos concedeu, pela vida dos irmãos que estão presentes aqui, Jesus,
e os irmãos que estão nos assistindo lá, Jesus, nos seus lares. Pedimos, Senhor, em favor dos pedidos de oração, Deus. Jesus, o pedido da irmã Elisângela Vitorino, Jesus. Senhor, os irmãos que estão enfermos, Jesus querido, a irmã Maria Luísa, a irmã Alice, Senhor. E te louvamos, Senhor, pela vida dos aniversariantes, Jesus. A irmã Rosário, a Isabela, que vai fazer aniversário amanhã, Jesus. Jesus, te agradecemos por tudo, pela tua palavra que foi transmitida aqui nessa noite, Deus. Te louvamos pela vida do pastor, da Marlene. Jesus, que o Senhor nos leve para nossos lares em paz, Jesus. Guardados debaixo das tuas mãos poderosas. Te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Agora a Márcia vai deixar o som ambiente aí.